Primeiras doses da vacina contra a dengue chegam ao Brasil e você vai ver também. Mais de 1 milhão de motoristas ainda não fizeram o exame toxicológico obrigatório. Cresce o número de reclamações por usuários de planos de saúde. Projeto Golfinho completa 25 anos em Santa Catarina. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Informe Região. Hoje, terça-feira, 23 de janeiro de 2024, uma terça-feira de tempo parcialmente nublado, com algumas aberturas de sol aqui em Criciúma, onde está a sede da TV Primavera. E a primeira remessa de doses da vacina do SUS contra a dengue chegou ao Brasil. Mas como a quantidade ainda é pequena para atender toda a demanda, foi definido um público-alvo e serão priorizadas as cidades de grande porte com alto índice de transmissão. A lista de municípios que vão receber os imunizantes ainda não foi divulgada. A primeira remessa, com 720 mil doses da vacina contra a dengue, que será aplicada através do SUS, chegou ao Brasil no sábado. Ao longo dessa semana, a previsão é de que o imunizante passe pelo processo de liberação da alfândega e da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para depois ser enviado ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Ainda são aguardadas mais 600 doses da vacina Qdenga, que também foram ofertadas sem custo ao poder público pelo fabricante, o laboratório japonês Takeda Pharma, além de 5 milhões e 200 mil doses compradas pelo governo federal, que devem ser entregues gradativamente até novembro. Esse volume é o limite da capacidade de entrega do fornecedor. Como o esquema vacinal requer a aplicação de 2 doses em um intervalo de 90 dias, o quantitativo será destinado a imunizar 3 milhões e 200 mil pessoas esse ano. A previsão é de que as doses comecem a ser aplicadas a partir de fevereiro em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade, público-alvo com maior número de hospitalizações por dengue depois das pessoas idosas, para as quais a vacina ainda não está liberada pela Anvisa. Além disso, devem ser priorizados os municípios de grande porte com alta transmissão da doença nos últimos 10 anos, mas a lista de cidades ainda não foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o laboratório Takeda fez um convênio com a prefeitura, que começou uma vacinação em massa com a Qdenga no dia 3 de janeiro, imunizando pessoas de 4 a 60 anos de idade, alcançando todas as faixas etárias para as quais a vacina é liberada. Até o momento, 10.500 pessoas receberam os imunizantes, apenas 7% da meta, que é de 150 mil douradenses até o fim de março. Um mês assim que as pessoas ainda estão de férias, outros viajando. E ainda nós estamos implantando em outros locais para fazer a vacina ainda. Então a gente espera incrementar muito mais essa campanha de vacina e a gente conseguir muito mais números aí em relação à vacina da Qdenga. O Brasil foi o primeiro país do mundo a incorporar a vacina contra a dengue no sistema público de saúde. O imunizante está aprovado pela Anvisa desde março do ano passado, disponível em clínicas privadas desde julho e foi incluído no Plano Nacional de Imunizações em dezembro para chegar aos postos de saúde. Toda vacina nova, a população fica receosa quanto à questão das reações adversas, E a gente está percebendo que é uma vacina bem tranquila, com poucas reações, poucas situações que a gente tem observado. Então, assim, a aceitação está sendo muito boa. A vacinação começa no momento em que o país passa por um aumento nos casos de dengue. Foram 55.859 suspeitas notificadas na primeira quinzena de janeiro de 2024, além de 6 mortes. No ano passado, foram 17 mortes, mas as notificações ficaram em 26.801 casos no mesmo período, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde. E a Secretaria Nacional do Consumidor deverá recomendar a cassação de concessão de empresas de distribuição de energia que não garantem o fornecimento aos clientes, principalmente nesta época de chuvas. Quem não cumprir as recomendações poderá ser multado. A insatisfação por parte dos consumidores continua crescendo.
A situação fez a Secretaria Nacional do Consumidor avaliar uma nova recomendação para a Agência Nacional de Energia Elétrica. As companhias de distribuição que interromperem a prestação de serviços por um longo período de tempo poderão sofrer uma cassação de suas concessões. Isso quer dizer que a autorização dada a uma empresa para trabalhar em uma determinada região será anulada. Essa nova possível recomendação foi feita pelo secretário nacional do Consumidor, Vadi Damous, num vídeo divulgado pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta. Indignado, ele mostrou um posicionamento firme contra os frequentes apagões. Essas empresas simplesmente visam ao lucro. Demitiram, não se prepararam, não investiram, terceirizaram setores estratégicos que não dão conta de uma emergência. Para ele, as frequentes suspensões do fornecimento de energia já ultrapassaram qualquer limite do aceitável. Além disso, lembrou o caso da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, onde a sensação térmica chegou a 60 graus e os moradores tiveram que dormir na praia porque ficaram sem energia elétrica para ligar os ventiladores. E por falar em energia, o verão é sempre marcado por muitos episódios de chuvas fortes, o que beneficiaria as usinas hidrelétricas. Só que este ano, apesar de tantos casos de enchente em várias partes do país, o reflexo não está sendo registrado nos reservatórios. As hidrelétricas, que transformam a força da água em energia e mantêm a maior parte do país com as luzes acesas, estão num momento delicado. Apesar das fortes chuvas dos últimos dias em diversas regiões do Brasil, ecoa no setor uma possível piora no cenário energético brasileiro. Segundo relatórios semanais do Operador Nacional do Sistema Elétrico, as perspectivas de chuva para boa parte do país têm sido abaixo da média histórica para o período úmido, que teve início em dezembro e finaliza no mês de abril. Com o fenômeno El Niño mais intenso, a seca na região norte também se intensifica e a consequência pode começar a ser sentida no preço de energia, caso o cenário persista por mais tempo. A previsão é que os reservatórios do sul cheguem ao fim de janeiro com 69% da capacidade, seguido pelo norte com 65%, sudeste e centro-oeste com 63% e o nordeste com 53% da capacidade. Especialistas afirmam que não há risco de racionamentos com as condições atuais, mas não está descartada a possibilidade de volta das bandeiras tarifárias. E a seguir, motoristas precisam ficar atentos ao prazo do exame toxicológico. A palavra servo significa aquele que se submete, aquele que obedece à voz do seu Senhor. A palavra servo significa quem se submete, quem obedece sem questionar. Porque o servo não questiona. Principalmente o servo de Deus, ele sabe que toda a direção é para o nosso bem. Até aquilo que a gente não entende, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Então, se eu sou um servo de Deus, eu nunca posso questionar a Bíblia. Quem questiona a Bíblia é o anticristo, é o próprio diabo que questiona a Bíblia. Porque toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Foi escrita por homens, mas todos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não existe contradição, não existe erro na Bíblia, porque o Deus que a ditou é perfeito. Mas o diabo sempre vai tentar, mas não existe, isso aí é anticristo que já está no mundo combatendo a verdade, porque ele tem medo da verdade. Porque todo aquele que conhece a verdade é liberto, passa para o lado da luz e o diabo vai perdendo, e está perdendo, e vai perder cada vez mais. Porque Deus, ele reina absoluto. Diga amém, irmãos. Quiz Sabedoria. Quem foi o primeiro rei de Israel? Opção A, Davi.
Opção B, Jeroboão. Opção C, Saul. Opção D, Salomão. A resposta certa é a opção C, Saul. Saul foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel para governar sobre o povo de Israel. No entanto, apesar de seu início promissor, Saul acabou desobedecendo a Deus e agindo de maneira contrária às suas instruções. Isso resultou em Deus retirando a sua bênção de Saul e buscando outro rei para substituí-lo. Quiz Sabedoria. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, não mudou completamente de cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos conversar com a geriatra Sandra Búrigo sobre a depressão em idosos. Um momento que você deve ter aquele olhar mais cuidadoso com a saúde deles. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! O aumento nas mensalidades e o descredenciamento de profissionais dos planos de saúde provocaram um aumento gigantesco no número de queixas feitas pelos usuários. Muitos tentam mudar de operadora sem precisar cumprir novas carências, mas acabam esbarrando em vários obstáculos. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar mostrou que entre 2022 e 2023, as queixas sobre as dificuldades aumentaram quase 50%. Também subiram as buscas por informações sobre como fazer a portabilidade sem ter que cumprir o período de carência, que é o tempo em que os clientes ficam sem direito a vários tipos de serviço. Foram cerca de 1.000 buscas a mais durante este mesmo período. Os especialistas afirmam que as principais razões para levar o consumidor a pedir essa mudança são os reajustes das mensalidades. Nos últimos 2 anos, os planos coletivos por adesão subiram 20%. Uma situação que levou as pessoas a buscarem um plano que concilie prestações mais baixas e uma rede de qualidade, se possível melhor. Mas quem mais sofre nestas horas são os idosos, que já ocupam o topo da lista da carestia dos planos. Mas os escritórios de advocacia apontam que os casais que se divorciaram também estão sendo penalizados, além dos filhos que atingiram a maioridade e beneficiários que, depois de perder o emprego, perderam também o direito aos planos e tentaram fazer a portabilidade. Os especialistas afirmam que a liberdade de escolha, feita para estimular a competição entre as operadoras, tem sido prejudicada por obstáculos criados por elas próprias. A alternativa tem sido lutar pelos seus direitos, porque no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, quase 90% das decisões judiciais sobre o tema deram vitória aos beneficiários. E olha só, mais de 1 milhão de motoristas ainda não fizeram o exame toxicológico obrigatório para manter a carteira de habilitação, e o prazo está acabando. A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, realizou um levantamento no país e mostrou que 1.049.000 motoristas das categorias C, D e E ainda não realizaram o exame toxicológico. O prazo para regularizar a situação é até o próximo dia 28 deste mês. Os condutores de caminhões e ônibus que estão com o teste vencido ou ainda não realizaram
é melhor correr. Caso não seja feito, a multa aplicada é de R$ 1.467,35 e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O levantamento foi enviado ao setor de toxicologia da rede de laboratórios privados Hermes Pardini, que faz parte dos estabelecimentos credenciados para a realização do teste, que consegue detectar o consumo de substâncias psicoativas até 90 dias anteriores à sua realização. A lei com os prazos e obrigatoriedade do teste toxicológico mudou. O presidente Lula sancionou em julho do ano passado a lei que retoma a obrigatoriedade do exame para condutores profissionais. Segundo a legislação, o exame precisa ser realizado a cada 30 meses. Até então, em 2022, o presidente Jair Bolsonaro havia editado uma medida provisória suspendendo a exigência da multa até julho de 2025. Vale ressaltar que a lei estabelece que condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos incorrerão em infração gravíssima se não realizarem o exame dentro do prazo determinado. A FDA, a agência regulatória americana, aprovou o primeiro dispositivo portátil para a detecção do câncer de pele. Ele ajudará os médicos a identificarem os 3 principais tipos da doença. Entretanto, os profissionais devem usar o dispositivo para lesões que já foram identificadas como suspeita, apresentando sinais de câncer de pele e não para diagnóstico. O aparelho usa luz combinada com um algoritmo alimentado por inteligência artificial para identificar lesões que podem ter câncer de pele. Quando colocado em contato com a pele, emite luz e captura os comprimentos de onda da luz refletida nas estruturas celulares abaixo da superfície da pele. Posteriormente, utiliza um algoritmo para analisar a luz refletida e detectar a presença de câncer de pele. Os resultados podem investigar mais, o que significa que é necessária uma avaliação mais completa e detalhada, ou monitorar, ou seja, que não há necessidade imediata de encaminhar o paciente a um especialista. O FDA, entretanto, está exigindo que a empresa conduza outros testes adicionais de desempenho de avaliação clínica pós-comercialização em outros grupos demográficos e disse que o aparelho deve ser usado em pacientes acima dos 40 anos de idade. A agência autorizou o dispositivo depois que um estudo mostrou que ele tinha uma taxa de sensibilidade de 96% ao detectar 224 tipos de câncer de pele e um resultado negativo tinha 97% de chance de ser benigno. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, o que nas novas estimativas para o triênio 2023-2025 corresponde a 211 mil casos por ano. Esse tipo de câncer é causado pelo crescimento incomum de células na pele, formando camadas que determinam o tipo da doença. Os sintomas costumam se manifestar na forma de manchas ou feridas que não cicatrizam em até 4 semanas e apresentam coceiras ou sangramentos, pintas pretas ou castanhas que mudam de cor, textura e se tornam irregulares e crescem de tamanho. Lesões de aparência elevada com crosta central e sangramento constante. Normalmente, essas manchas, feridas, pintas e lesões aparecem em locais expostos ao sol diariamente, mas podem surgir em qualquer parte do corpo. Há um método comumente indicado por profissionais para que seus pacientes possam identificar sinais suspeitos em seus corpos, o ABCDE. Neste teste é preciso se preocupar caso o sinal esteja dentro dos seguintes critérios: assimetria em sua forma, que pode representar um tumor maligno, bordas irregulares, cor acima dos 2 tons da pele, normalmente preto, diâmetro maior que 6 milímetros, evolução de tamanho, forma e cor. Nesses casos, é preciso procurar um médico imediatamente. Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele, mas existem alguns motivos que podem aumentar o risco de aparecimento da doença. A maioria dos casos são registrados em adultos com mais de 40 anos e alguns fatores de risco são peles e olhos claros, exposição intensa e intermitente ao sol, bronzeamento artificial, histórico familiar e doenças cutâneas prévias.
E a informação agora é para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho. Vamos conferir as vagas disponíveis no site da ASIC. Em Criciúma, há uma vaga de auxiliar administrativo financeiro, 3 vagas de auxiliar de estoque, uma vaga de auxiliar de logística, uma vaga de técnico em eletromecânica. Em Cocal do Sul, há uma vaga de auxiliar de produção, uma vaga de assistente de compras, uma vaga de assistente de engenharia, uma vaga de professor de inglês. Em Içara, há uma vaga de assistente administrativo, uma vaga de assistente administrativo de vendas, uma vaga de desenhista projetista, uma vaga de técnico em eletrônica ou técnico em eletrotécnica. Em Morro da Fumaça, há uma vaga de analista de engenharia mecânica, uma vaga de coordenador de produção, uma vaga de projetista sênior e uma vaga de serviços gerais. Essas e outras vagas estão disponíveis na Rede de Talentos da ASIC. Acesse pelo site rededetalentos.com.br. E a seguir, Projeto Golfinho completa 25 anos em Santa Catarina. Para que duvidar da graça? Ele te escolhe, não importa quem você foi, o que você fez, o amor dele te alcançou. Essa graça é maravilhosa. Para de ficar se condenando, para de ficar se mutilando espiritualmente, falando. Ele te escolheu, ele muda a tua vida, ele faz de você o que ele quiser. Então Gideão diz: Deus, me prova. Deus falou: qual é a prova que você quer? Pode pedir qualquer coisa, você é meu, te escolho. Você tem que crer que você é o escolhido, que no momento em que você crê na palavra, Deus vai te usar em qualquer hora, em qualquer lugar, para curar, para libertar Israel, para libertar tua família, para libertar tua vida, teu casamento, por meio do poder de Deus que Ele coloca na tua vida. Você que quer viver experiência com Deus, você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa abrir o teu coração para o Espírito Santo te guiar, te dirigir, e Ele nunca vai te guiar para caminho errado, para buraco. O Espírito Santo nunca vai te guiar para longe de Deus, para pecado, para prostituição, para bares, para balada. O Espírito Santo, ele vai te atrair para a igreja, para a sua casa, para a sua família. O Espírito Santo, ele quer nos unir a Deus, porque ele é o nosso intercessor. A Bíblia Sagrada diz que o mundo não pode ver e não pode receber o Espírito Santo, mas aqueles que se colocam diante de Deus e pela fé purificam suas casas, seu coração, ali é um ambiente maravilhoso para o Espírito Santo poder operar. Como ser um homem puro? Como purificar o meu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. A única coisa que pode te purificar é o sangue de Jesus. Não importa, não importa o que você cometeu. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar. Quem crê nisso? Agora você pode ouvir a programação da nossa rádio de qualquer lugar. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio hoje mesmo. Encontre-o na loja de aplicativos do seu celular, pesquisando por Nossa Rádio. Além de desfrutar de toda a nossa programação, você também terá acesso à Bíblia, ficará atualizado com a agenda do missionário R.R. Soares e muito mais. E o melhor de tudo, é grátis. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio agora mesmo, disponível para Android e iOS. Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículos 18, parte A, diz assim a Santa Palavra de Deus: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, lança fora o medo. Minha amiga, esse amor
amor que nós temos que ter é no Senhor Jesus. Ele sim nos ajuda, Ele sim nos dá a direção, Ele arranca de nós todo medo, todo fracasso, tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa vida espiritual para com Ele. Amém? Fica aqui essa santa palavra no teu coração, que você possa guardar ela no teu profundo, no mais íntimo da tua alma, que com certeza você vai ser abençoado. Fica aqui meu abraço em nome de Jesus. Um achado que levou a outro. Morro da Fumaça encontrou 2 registros históricos na mesma semana. O primeiro deles, a gente mostrou aqui, foi durante as obras na Câmara de Vereadores. No local, um dos trabalhadores encontrou uma carta assinada pelo ex-prefeito Jorge Silva, de 1969, que estava entre a parede e o degrau do plenário da casa. Um segundo achado foi identificado na sexta-feira por uma moradora da cidade. Pelas redes sociais, ela compartilhou com a prefeitura uma história relatada por seu avô, pouco tempo antes dele falecer. O vice-prefeito de Morro da Fumaça, Eduardo Golo, traz mais detalhes dessa história. Tem um achado histórico. Quem nos informou, até mesmo naquela postagem do documento encontrado do ex-prefeito Jorge Silva, foi a Sônia Cândido, que ela vem a ser neta do falecido José Cândido, que foi um agente ferroviário da cidade e também telégrafo, aqui na década de 60. E esse documento aqui, ele diz a data que foi inaugurada essa casa do agente ferroviário. Na verdade, a estação de Morro da Fumaça foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1925. E aqui ele relata que na década de 60, no caso 30 de 6 de 1960, relata que todos os profissionais que trabalhavam aqui nessa linha férrea de Morro da Fumaça. Então, mais um achado histórico para o nosso município. Mudando de assunto, a depressão não tem idade para acontecer, mas quando os idosos são atingidos por ela, o assunto é mais sério. E esse será o tema do Sala de Entrevistas desta semana. A tristeza nem sempre é passageira. Os quadros depressivos em idosos têm aumentado e são um constante alerta. Grandes marcos na vida, como viuvez, aposentadoria, doenças, podem gerar um sinal de alerta. A geriatra Sandra Búrigo vem ao Sala de Entrevistas essa semana para falar um pouco mais sobre o assunto. Quando eu digo, que a depressão é multifatorial e tem várias causas, uma das outras causas que são bem descritas, são processos pós-doença. Então, a gente tem visto aí, por exemplo, muitos casos de depressão seguido a Covid, talvez por algumas alterações aí no processo bioquímico do cérebro. Outro fator de risco para o desenvolvimento de depressão são muitas comorbidades, ou seja, paciente que tem muitas doenças. Por exemplo, tem diabetes, tem pressão alta, tem colesterol. Pacientes pós-internação prolongada ou pós-internação traumática, então que teve que, por exemplo, fazer uma cirurgia abdominal grande, ficou em UTI, ou teve que fazer uma cirurgia cardíaca, muitas vezes aquelas cirurgias abertas. Esses pacientes também, e se supõe que por alterações também bioquímicas cerebrais, então não é só pelo trauma em si, então é um complexo de coisas, também tem um risco maior de desenvolver um quadro de depressão. A médica explica que ter um olhar mais apurado sobre as diversas situações e as mudanças do estilo de vida desses idosos podem contribuir para identificar mais cedo a doença e ajudar no tratamento. Os idosos, eles têm normalmente uma apresentação que a gente chama atípica das doenças. Ou seja, eles não apresentam os sinais e sintomas da maioria das doenças como as pessoas mais jovens. Isso eu estou falando de infarto, de diabetes, mas também estou falando de depressão. Então, às vezes, o idoso não é aquela pessoa que com depressão, que vai ficar super triste, que vai chorar, que vai se lamuriar. Muitas vezes, daí, por isso que é bem isso que tu fala, chega nas festas de final de ano, a família começa a perceber, nossa, como ele tá estranho, ele não tá conversando tanto, tá ficando só no quarto, dorme o dia inteiro, se a gente conversa até responde, mas se a gente não puxa assunto, não fala nada. A depressão do idoso, eu brinco, eu faço uma comparação, não é nem eu brinco, assim, que eles se encolhem na conchinha deles. Então, muitas vezes não é uma pessoa que vai reclamar da vida, que vai chorar, que vai dizer que tá tudo errado. Eles não têm mais aquela energia, né? Eles só querem que passe logo. Exatamente, essa sensação de perda de energia, de que as coisas não têm mais tanto valor, ou tanta importância, A pessoa parece que não tem mais reação às coisas, o idoso. E aí cabe muito o olhar da família,
de olhar para esse idoso e dizer, alguma coisa está diferente, acho que precisamos fazer alguma coisa. Porque ainda, esses pacientes idosos são de uma geração em que a depressão não era vista como uma doença. A depressão era vista como desocupação, como coisa de gente fresca, como coisa de fraco, de pessoas malucas, sei lá. Então, muitas vezes, quando eles começam a se sentir assim, ou eles negam, eu não tenho isso, eu não estou sentindo isso, né? Ou eles tentam esconder muito, né? Ou tentam relevar esse sintoma. Então, por isso que esse olhar da família é extremamente importante. E, claro, o entendimento da gente, profissional de saúde, de explicar que a depressão é uma doença. Ela, de novo, ela não é um estado de espírito. Muitas coisas podem estar acontecendo no organismo desse idoso para ele estar se sentindo assim. Essa entrevista completa você acompanha logo mais aqui na TV Primavera, às 3h10 da tarde, no Sala de Entrevistas. Olha só que bacana! O projeto Golfinho, que leva até a praia orientações para as crianças, completa hoje 25 anos. As atividades educativas ocorrem todos os anos durante a Operação Veraneio em Santa Catarina. Com o objetivo de conscientizar e prevenir sobre os perigos dos ambientes aquáticos, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realiza, desde 1998, o projeto Golfinho. Além dos cuidados com a natureza, o programa busca conscientizar as crianças de uma forma lúdica. Isso unindo momentos de aprendizagem e diversão. Foi muito bom. E o que eu aprendi de mais legal é que quando eu estiver em perigo, eu consigo me salvar. Eu sei o que fazer, não fico desesperada, chama alguém. Água no umbigo, sinal de perigo. O programa é oferecido todos os anos de forma gratuita a todas as crianças com idades entre 7 e 11 anos. As ações ocorrem em diversas regiões do estado, como praias, piscinas, lagos e rios. Nesta terça-feira, o projeto Golfinho completa 25 anos e, durante esse tempo, já formou aproximadamente 100 mil crianças. Então, ele muitas vezes está corrigindo os pais. Né? Ali tem uma bandeira vermelha, a gente não pode estar entrando, tomando banho naquele local. A pedra é perigoso, a gente não pode estar indo lá tirar uma fotografia. Então, tudo isso acaba sendo para a gente muito importante, né? De ter uma criança que já tem uma consciência e muitas vezes o pai que, por não ter o conhecimento, a criança vai lá e acaba ensinando os pais a ter esse cuidado no meio aquático, que é onde a gente preserva bastante. Para saber as datas e locais de realização do projeto Golfinho, é necessário entrar em contato com a Organização de Bombeiros Militar do município ou se informar no posto guarda-vidas mais próximo. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando que essas e outras notícias você confere também nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook, e TV Primavera Criciúma no YouTube. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e depois, às 4, a Hora da Graça vem para fechar essa programação. Até amanhã!